O clima nos corredores do Palácio do Planalto mudou. Se antes existia uma certeza quase arrogante de que 2026 seria um passeio, hoje o que se vê é um desânimo técnico e uma preocupação real com a matemática eleitoral. A ascensão coordenada da direita, simbolizada por movimentos como a caminhada de Nicolas Ferreira e a consolidação de nomes como Flávio Bolsonaro, acendeu o alerta vermelho. A ideia de uma vitória fácil para o atual presidente está sendo desconstruída não por torcida, mas por dados. Analistas políticos e especialistas em comportamento eleitoral já apontam que a equação para a reeleição de Lula está cada vez mais difícil de fechar. Neste vídeo, nós vamos decifrar a matemática da rejeição. Vamos analisar por que o Nordeste, a fortaleza histórica de votos do PT, começou a balançar, como os escândalos recentes corroem a base de apoio e por que a estratégia de comparar o presente com o passado pode ser a maior armadilha para o governo. Prepare-se para entender o cenário real de 2026. Para entendermos como chegamos a esse cenário de incerteza, precisamos analisar as placas de sinalização que o próprio governo ignorou ao longo do caminho. No início do mandato, a crença no núcleo duro do governo era de que enfrentar um candidato como Flávio Bolsonaro seria o cenário ideal. Eles apostavam na rejeição ao sobrenome e na memória do eleitor sobre o governo anterior. Era a tese do nós contra eles, onde o nós ganharia por inércia. Porém, a realidade atual atropelou essa ilusão. O desgaste natural da gestão, somado à incapacidade de entregar resultados econômicos rápidos, criou um vácuo, e esse vácuo está sendo preenchido. A ascensão de Flávio nas pesquisas e a mobilização orgânica vista em eventos como a caminhada de Nicolas Ferreira mostram que a direita não apenas sobreviveu, mas se reorganizou. O que era visto como o adversário ideal está se tornando o pesadelo real. A movimentação popular não é mais apenas digital, ela voltou para as ruas, e isso muda o cálculo político. Outro fator técnico que pesa contra a reeleição é a sequência de crises administrativas e éticas. Casos como as suspeitas envolvendo o Banco Master e o escândalo da farra dos descontos indevidos no INSS não são apenas manchetes. São problemas que afetam diretamente a vida do eleitor mais pobre, mexendo no bolso de quem ganha um salário mínimo. Essa sucessão de falhas corrói a base de sustentação do governo. A segurança pública continua sendo o calcanhar de Aquiles, e a economia, apesar dos números macro, não é sentida no bolso do cidadão comum. A percepção de analistas é que Lula se encontra enrascado. Ele ficou refém do rótulo de pai dos pobres, mas sem orçamento e sem eficiência para entregar as políticas que sustentam esse título. Quando a promessa não vira entrega, o eleitor pragmático migra, e a tendência é que esses escândalos minem a credibilidade necessária para pedir mais 4 anos. Talvez o ponto mais crítico para a estratégia petista seja o Nordeste. Historicamente, a região foi a muralha que garantiu as vitórias do PT. Mas a matemática de 2026 mostra uma rachadura nessa parede. A hipótese levantada por especialistas é que a democratização do acesso à internet e a descentralização da conversa política quebraram o monopólio da narrativa. O eleitor nordestino, culturalmente conservador em seus valores, começou a ter acesso a outras visões de mundo que dialogam melhor com seus princípios do que a pauta progressista da esquerda. A ideia de que o Nordeste estava refém da mídia tradicional caiu por terra. O celular libertou o debate. Pernambuco é o exemplo clássico desse enfraquecimento. O PT perdeu espaço relevante no Estado e lideranças locais já não garantem a transferência automática de votos para Lula.
Se o governo perder 10% ou 15% da vantagem histórica no Nordeste, a conta da reeleição simplesmente não fecha no cenário nacional. Agora vamos à conclusão analítica que define o cenário de 2026. A vitória de Lula no primeiro turno é hoje matematicamente improvável. E o segundo turno será uma guerra de rejeições. A eleição não será decidida por quem tem mais adesão apaixonada, mas por quem é menos rejeitado pelo eleitor pendular. A estratégia de Lula de comparar seu governo atual com o anterior pode ser uma armadilha fatal. Ao trazer o passado para o debate, ele convida o eleitor a lembrar não só dos acertos, mas também dos erros e da corrupção. A campanha de 2026 será uma campanha de guerra, não de paz e amor. O eleitor de centro, aquele que decide a eleição, tende a rejeitar o incumbente quando a economia não brilha. Especialistas como Marcos Marinho são categóricos. A vitória no primeiro turno é quase impossível. Rejane Souza de Oliveira aponta que o histórico de Lula, somado à fragmentação da oposição que pode se unir no segundo turno, cria um cenário de tempestade perfeita. A segurança e a economia são pontos fracos que a direita vai explorar com precisão cirúrgica. Pedro Célio Borges reforça o cenário de instabilidade. A força de Flávio Bolsonaro reside na capacidade de aglutinar o antipetismo, que continua sendo a maior força política do país. Lula está vulnerável a novos escândalos e ao desgaste físico e político. O governo já percebeu isso e está tentando mudar a trajetória. Mas a inércia da máquina pública é lenta. A caminhada de Nicolas Ferreira e a mobilização da direita são sintomas claros de que o outro lado está com mais energia e mais fome de vitória. Lula está na defensiva. E em política, quem passa o tempo todo se defendendo geralmente perde a eleição. Em resumo, a matemática para 2026 é cruel para o governo. A rejeição cresce, o Nordeste balança e a oposição se profissionalizou. A vitória não é impossível, mas é altamente improvável nos moldes que o PT imaginava. E na sua opinião, como fecha essa conta? Você acredita que a força do Nordeste ainda garante Lula ou a rejeição vai falar mais alto em 2026? A direita tem chance real de voltar ao poder? Deixe sua análise nos comentários. É fundamental entendermos como você enxerga essa equação. Se você quer acompanhar a análise política baseada em dados e estratégia, sem torcida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, a gente decifra a realidade dos números. Até a próxima atualização.